Gente Negócios, diretamente de Teresina, Piauí. Nós estamos aqui hoje com um programa incrível. Vamos falar muito sobre oportunidades, sobre linhas de crédito, financiamentos. Você que é micro, pequeno ou você que deseja empreender, esse programa ele é direcionado para você. Você que quer alavancar seus negócios e precisa de um incentivo, um investimento, um capital de giro. A Badesp, na verdade, ela é um fomento, uma linha de crédito que é de um banco do nosso governo do estado do Piauí, que foi criado e destinado justamente para os empresários do nosso estado. É uma oportunidade incrível de fácil acesso e nós estamos aqui hoje com o João Paulo, que vai falar muito sobre essas oportunidades, o que é a Badesp, como funciona a Badesp, e todo o nosso estado, todos os piauienses, eles têm alguns operadores de crédito que funcionam em cada região, que eles podem estar entrando em contato. É um processo que está mais simplificado, ele é um processo que também é 100% digital e eu quero muito que você se apresente ao nosso público, aos nossos telespectadores, como é a Badesp, o que é a Badesp e como é que funciona. Maravilha, bom dia, obrigado pelo convite, obrigado por essa oportunidade de estar trazendo e divulgando a nossa marca, né, o nosso produto, que é um crédito acessível, barato para todo e qualquer empreendedor que está dentro do estado do Piauí. Quanto à Badesp, ela está há 16 anos no mercado. A função social dela, a razão dela existir, ela é exatamente para fomentar e apoiar toda a pirâmide empreendedora, certo? Principalmente aquele que está na base, aquele pequeno, micro, que muitas vezes ainda não tem nenhuma MEI constituída, mas ele já empreende de alguma forma, vendendo algum tipo de produto ou fazendo algum tipo de serviço. E ele consegue acessar crédito também com a gente através daquele microcrédito, que são créditos compartilhados com aval solidários, certo? Então, assim, vai ser um papo, acho que descontraído, bem legal. A gente vai trazer várias informações aqui. Só uma ressalva, a Badesp ela não chega a ser banco ainda, a gente é uma agência de fomento e desenvolvimento do estado do Piauí. Isso é muito importante saber, porque a gente não tem produtos bancários. Iniciou como Piauí Fomento, exato, né? Aí teve esse novo modelo de negócio, essa mudança, abrangindo novos públicos, porque antes não tinha para todos os públicos, mas hoje vocês conseguem atender desde o micro até os grandes empresários. Exato. A Badesp, depois que o Rafael assumiu o governo do estado, houve uma mudança realmente na cara dela, assim, ela mudou de patamar, como se diz hoje naquelas brincadeiras, no jargão, porque ela começou a atingir outras camadas de clientes, começou a se digitalizar, porque até então não era nada digital. Então esse processo de digitalização, ele facilitou muito o acesso ao crédito de pessoas que estão mais distantes da nossa capital, até porque a Badesp hoje, por ser agência de fomento, a gente só pode ter um ponto de atendimento e ele fica aqui na capital de Teresina, certo? E a gente atua com parcerias ou com agentes espalhados no nosso Piauí, certo? E com a Sala do Empreendedor, que atua também com algumas parcerias de algumas salas que são vinculadas ao Sebrae, e eles são facilitadores para esse empreendedor que está nessa cidade, que tem alguma dificuldade documental, tem alguma dificuldade de entendimento, eles estão lá também para poder apoiar esse empreendedor. Eu já vi em algumas salas, né, do empreendedor em alguns municípios, aqui no entorno, na nossa região, no sul do estado, em Floriano, que tem algumas palestras, alguns treinamentos, 100% gratuito, convidando os empresários, convidando toda a população para entender como é que funciona. As pessoas às vezes só ouvem falar, mas não sabem de fato como é que faz todo o processo, e eu quero muito que você dê aqui de forma abrangente como é que essa pessoa consegue chegar de forma mais assertiva, porque antes como alguns clientes nossos já falaram, né? Já tiveram acesso ao crédito. Eu já consegui alguns benefícios, alguns cadastros, ajudando alguns clientes do Escritório Conade de Contabilidade a ter acesso. Eu tive também acesso ao crédito da Badesp em um investimento que eu fiz dentro do escritório. Inclusive, eu sou muito grata. E, no início, era uma burocracia, João Paulo, enorme. Assim, em termos de documentação, porque algumas empresas
quando elas não tinham as certidões todas regularizadas, não tinham o mínimo que precisava, era um plano de negócio para explicar onde era que iria aplicar aquele recurso, onde é que seria destinado para, de fato, ter aquela aprovação do crédito, porque muitas vezes as pessoas pegam crédito, mas elas se perdem, elas não sabem onde é que vão destinar. E assim, vocês têm esse cuidado de pedir essa análise, esse planejamento, e eu entendi, eu vi que na plataforma agora está um pouco mais facilitado, não é isso? Depois do governo do Rafael. Isso, pois é. Então, voltando assim, realmente quando o Rafael ele assumiu o governo do Estado, ele mudou, ele trouxe um antigo presidente, que é o Felipe Araújo, que hoje está no meio ambiente, montou a equipe dele, trouxe o Marcelo Janotti, que hoje é o nosso presidente, que está de férias, por isso que ele não está aqui presente hoje, e começaram a montar as suas equipes, começou a montar uma nova pegada de atuação, olhando mais assim, com a pegada mesmo de, cara, a gente está aqui para poder fazer o negócio acontecer. E foi feito. Tanto é que a gente saiu até então tinha em torno de 30 milhões de carteira ativa, hoje a gente está com mais de 170 milhões. Em 3 anos foi um avanço gigantesco, certo? Hoje a gente já está em 224 municípios do estado do Piauí, ou seja, a gente atende todo o município, todo o território do Piauí. A gente já tem operações de crédito com algum empreendedor. Até no litoral tem um Fugetur, não é isso? Que é o desenvolvimento para o turismo. Isso, o Fugetur a gente inclusive teve uns 15 dias atrás no lançamento do turismo nesse ano lá em Fortaleza. O Fugetur ele atende não só o litoral, é bom deixar aqui claro, né? Toda e qualquer empresa que tem o KNAI, onde ele consegue tirar o cadastro, ele pode acessar essa linha de crédito. Um restaurante, um bar, um hotel, rede hoteleira, locadoras de veículo. Então, todo esse tipo de empresas que tem acesso ao cadastro, ele consegue acessar essa linha de crédito, que é uma linha que ela chega na ponta a aproximadamente em torno de 9, 10% ao ano. Olha só, essa informação ela é muito importante. Então, o Fugetur, ele não é somente para quem está trabalhando diretamente com o turismo, porque as pessoas remetem o turismo só ao litoral, e não. Floriano existe turismo, todas as cidades do estado do Piauí que tem esse cadastro no cadastro, que tem o KNAI específico e consegue fazer esse cadastro, ele tem esse benefício. Exato. É uma carência maior, uma taxa mais acessível, exato, não é isso? Exatamente. Porque um restaurante ele atende o turista, né, independente da cidade. Vai ter uma pessoa lá que vai estar fazendo algum tipo de trabalho ou a passeio. Então, o restaurante ele é um tipo de negócio que ele consegue acessar o turismo. E foi uma das atividades que mais sofreram na pandemia, sim, né, João Paulo? Sim. Ainda estão se reerguendo. Sim, estão se reerguendo. São guerreiros. Então, são guerreiros. Então, assim, a Badesp, ela realmente, de fato, hoje, com essa nova pegada, com essa nova gestão, a gente conseguiu reverter toda uma situação que estava complicada na Badesp, conseguimos acessar essas outras fontes de recursos, como o Fugetur, linha de FINEP, que é uma linha que vai para quem está inovando, né, quem tem alguma coisa de inovação para dentro do seu negócio, a FINEP também ela pode estar apoiando. Eu consigo acessar hoje linhas do BNDES, linhas do FNE, a gente também já repassou linhas do FNE, ou seja, coisas que a gente não conseguia no passado devido a situações financeiras da própria Badesp, e a partir de uma mudança... Inadimplência muito forte no estado. Era muito alta a inadimplência, e hoje a gente conseguiu reverter essa curva de inadimplência. Tá uma inadimplência administrável, um pouco tanto quanto ainda é elevada, mas quando eu olho para o mercado de banco, né, que eu venho do mercado de banco... Existe em todas as áreas, né? Exato, mas assim, eu passei muitos anos, trabalhei 20 anos em banco, foi quando eu recebi esse convite de assumir essa responsabilidade e estou muito feliz porque são situações bem complicadas, diferentes, melhor dizendo, onde no banco a gente tem o viés de ser muito lucrativo. E aqui eu não sou lucrativo, eu tenho que ser sustentável, eu tenho que pagar minha conta. Certo? Eu chego para o empreendedor com um recurso que ele tem dificuldade de pegar no mercado e ele consegue acessar comigo um recurso muito baixo que vai fazer diferença no final do dia para ele. Aí isso aí ele vai conseguir, se ele souber trabalhar com o dinheiro, ele vai conseguir botar isso aqui num ciclo que ele vai estar renovando, vai estar crescendo o empreendimento dele, gerando emprego, gerando renda. E só em ter esse subsídio do BNDES, né, e também esse apoio do governo do estado do Piauí já é um diferencial, porque hoje quando você se fala de linhas de crédito, quando você trabalha em cima de uma taxa Selic, se você pega algum dinheiro no banco, como você tem 20 anos de experiência, você sabe o quanto é difícil. Sim. Porque quando as parcelas elas chegam,
o empreendedor, de uma certa forma, ele sente aquela dificuldade. Então, Exato. assim, é algo que veio para desmistificar, para ajudar, para incentivar, porque não é um apoio ao empresário, é toda a população ganha com isso. Sim. Gera emprego, gera renda, Exato. as empresas começam a crescer, porque às vezes a empresa ela tem um potencial, mas não tem a oportunidade, né, João? Exatamente. É muito importante essa fala, essa colocação, porque esse empreendedor, assim, está no estado que ele, particularmente, ele é muito grande, muito extenso. Então, quando a gente não estava digital, dificultava a gente chegar para aquele empreendedor que está lá em Corrente, por exemplo, que está bem distante da nossa capital e de uma realidade totalmente diferente do que a gente vive hoje. Então, a partir do momento que ele tem digital, a gente tem hoje uma rede social muito ativa, né? Então, a gente tem um pessoal que está ali por trás, atrás de engajamento, atrás de trazer informações, para que aquele empreendedor que está acessando de alguma forma, poder também acessar esse crédito. No ato do cadastro, somente uma foto da fachada da empresa ou da parte Isso. interna, ali já registra como aquele negócio que, de fato, ele realmente existe. Exato. Não tem aquela burocracia de ter um analista para fazer uma vistoria. Então, assim, está facilitando bastante. Está facilitando bastante, mas assim, o facilitar o bastante realmente é fácil dele até acessar o crédito, ele não precisa abrir conta, como eu falei, a gente não é banco, então a gente não tem produtos bancários, certo? Ele precisa, de fato, saber com o que ele vai fazer com aquele dinheiro, certo? Então, por exemplo... Que ter um plano de negócio bem estruturado. O plano de negócio, ele tem que ter... Um dos documentos que a gente solicita é o plano de negócio. Projeção de faturamento. Projeção de faturamento, porque como eu não tenho aquela métrica de analisar através de uma conta corrente, onde o banco faz isso muito bem, olhando através da movimentação do cliente na conta corrente. O rate do cliente. Aí vai fazer. Eu não tenho basicamente isso porque eu não consigo fazer essa medida. O que é que eu faço? Eu solicito uma projeção de faturamento para poder a gente ter uma estimativa de como é que está a programação de crescimento daquele negócio do cliente. Dependendo do valor, um avalista, não é isso? Na verdade sempre vai ter que ter avalista, certo? Diferentemente agora dessa linha nova que o governador lançou há uns 15, 20 dias atrás, que é do jovem empreendedor. Eu acompanhei, a partir de 18 anos já tem acesso. Isso, né? Então foi muito importante isso aí, porque foi um quebra de paradigmas que aquele jovem que está saindo da faculdade, está no meio de uma faculdade, de um curso, está pensando no que vai poder fazer, pensando no que vai poder empreender, porque hoje em dia ninguém quer mais trabalhar para ninguém, quer trabalhar para o seu sonho, né? Você acredita que eu fiz uma palestra em um cursinho profissionalizante de uma cliente minha? Ela é professora de redação e tinha uma turma cheia, com quase 200 alunos. E eu fui dar uma palestra falando sobre essa nova reforma que está tendo no Brasil, né? A escala 6x1, 5x2, porque são possíveis temas de redação, né? E eles tirando dúvida comigo, aí uns me perguntavam assim, tia, eu posso ter CNPJ? Tem quantos anos? 16 anos, 17 anos? Então, assim, os jovens já estão empreendendo muito cedo. Então, essa visão que o governador está tendo de acreditar, muitas vezes as pessoas pensam assim, gente, são crianças, de jeito nenhum. Eles têm uma visão de negócio abrangente, absurda. Isso. E está crescendo a nível nacional. Isso. Aí esse público, pegando esse paralelo que você está falando, a gente atende de 18 a 29 anos. Certo? Então é um público que alguns estão na casa dos pais ainda, doido para poder voar sozinho, outros já estão casados e tudo, que tem já a necessidade de tocar um negócio, de tocar um sonho, né? Tirar do papel aquele seu projeto, e essa linha ela vem para isso. Tanto é que para que o cliente acesse essa linha, o jovem empreendedor acessar essa linha, ele não vai só acessar o crédito, ele vai ter uma mentoria, ele vai ter um estudo antes, ele vai passar dentro de 5 dias, hoje a gente está ainda, hoje é o último dia, hoje é sexta, né? Então hoje é o último dia do primeiro curso, da primeira turma que a gente montou para atender esse jovem. Então eles estão se qualificando ao longo desses 5 últimos dias, certo? Para quê? Para que amanhã ele vai conseguir acessar um crédito, então ele já vai saber quanto que de fato ele precisa para o negócio dele acontecer, se aquele dinheiro é pouco ou é muito. Nesse curso eu acho que ele vai ter pelo menos uma certa noção do que ele está fazendo, certo? No final do curso ele vai fazer um plano de negócio, vai ser tudo apresentado realmente de fato para o nosso time da Badesp, e ele vai conseguir acessar. Aí esse público sim, ele não precisa ter o avalista, porque quem vai ser o avalista é o governo do estado, através de um fundo garantidor, certo? Então o governo está apoiando tanto na parte da garantia, como também na parte do subsídio da taxa. É muito importante o jovem saber disso aí, porque esse apoio que está sendo dado para ele aqui agora, se ele souber trabalhar com dinheiro, ele vai voar longe, ele vai conseguir realmente de fato, conseguir
alcançar bons voos, né? Longos voos. E vai aquecer a economia do nosso estado. Exato. Porque, assim, eu acredito muito que hoje a educação é a base de tudo. Sim. E por muitos anos a educação era somente a parte fundamental, infantil. Mas eu creio de fato que a educação, ela inicia... Na minha época, eu falo na minha época, mas eu sou muito jovem também, não existiam essas disciplinas que tem hoje na grade curricular municipal, estadual e nem da rede privada, que é de empreendedorismo. Acho isso um avanço importantíssimo. Então, assim, esses jovens com 18 anos de idade, eles estão se conectando. Eles estão ainda entrando na mente deles qual é o papel que eles vão querer exercer, qual a área que eles vão querer investir. E o que me surpreende, que eu escuto muito eles dizendo, eu quero empreender. Uhum. E empreender, sim, é uma profissão, uma das mais importantes. Isso. Porque não adianta você ser médico, você ser contador, você ser advogado, você ser dentista, se você também não for empreendedor. Porque hoje, para você ser um dentista, você tem que ter uma clínica. E para você ter uma clínica, você tem que empreender. Exatamente. Não é assim? Exatamente. Então, hoje eu escuto muito dos meus clientes essa dor. Tayanara, eu estudei para ser médico. Eu estudei para ser advogado. Eu estudei para ser tudo. Mas eu não estudei para ser empreendedor. Eu não sei nada de empresa. Eu não sei nada de fluxo de caixa, eu não sei nada de sistema. Então, você ter uma qualificação dessa gratuita. Gratuita. Não é isso? Então, isso é muito importante. Então, hoje a gente está plantando uma semente que, com certeza, o nosso estado irá colher os frutos em curto prazo. Eu não digo nem longo prazo. Não, exato. E, assim, além dessa qualificação prévia, ele vai ter uma mentoria pós também, durante os próximos 90 dias, mais ou menos. Ele vai ter um acompanhamento dessa equipe que a gente tem lá, dessa parceria com o Projeto Madrinhas, que vai estar entrando uma vez por semana com eles para acompanhar como é que tá. Exatamente. Então isso é muito importante, não só o pré, o pós também é importante, certo? Então, para esse jovem empreendedor que quer realmente de fato, essa é uma oportunidade que ele está podendo abraçar. Na próxima semana já vai começar a segunda turma, então a gente já tem mais de 100 jovens empreendedores. Você vê, foi uma explosão. Na primeira semana, quando o governador lançou, foi uma chuva de empreendedores. Né? Então, e outra informação bem importante, que às vezes, eu já preciso ter minha MEI, eu já preciso ter minha ME para poder tentar fazer esse crédito. Não precisa. Ele pode fazer esse curso e basta ele ter só 18 a 29 anos. Aí ele pode fazer o curso, no final do curso, ele já vai ter como também fazer a MEI dele e entrar com a demanda do crédito. Ou seja, ele não tem nem histórico com a empresa, mas ele já consegue acessar esse crédito devido a esses incentivos que estão sendo dados pelo governo do estado. De fato, é importante eles saberem para onde eles estão investindo, para onde eles querem ir. Porque é tudo novo para eles, né? Então, assim, o cuidado também ele é fundamental. Eu acho que nós precisaremos de uns 2 programas para a gente falar assertivamente de todos os produtos e serviços que a Badesp tem para oferecer, mas tem um site que ele é 100% intuitivo. Isso. Você pode estar acessando de forma digital. Lá tem como você simular. Exatamente. Quanto que fica a parcela, quanto que fica a quantidade de meses, a carência, Exatamente. se você quer para capital de giro, se você quer para investimento, se é em 36, se é em 60, se a carência é de 3 meses ou se é de 1 ano. Então, assim, você consegue fazer tudo aí da sua casa ou da sua empresa. E não tem só essa parte do Fugetur, não tem só a parte do jovem empreendedor, que é esse de 18 a 28 anos. Temos também outras linhas de crédito. Vamos supor que você é um produtor rural. Você só tem o CAD único, mas você quer ter acesso ao crédito. Tayanara, eu vendo aqui abóbora, eu vendo mel, eu vendo galinha e eu queria investir, mas eu não tenho CNPJ. Eu sou produtor rural. Também tem linhas de crédito para essa parte. Tem para a área das mulheres, tem muitas mulheres que querem empreender e já estão no mercado. A mulher hoje ela já tem um papel fundamental dentro da economia. Tem uma linha de crédito voltada para o fomento somente de mulheres, não é isso? Sim. Então, assim, é uma vasta, uma gama oportunidade. Muito bem colocado, porque assim, todas essas linhas, ela tem, por exemplo, o crédito que é do jovem empreendedor, voltando aqui, ela é taxa de 0,99. A taxa ela é nominal, ela é 2,1. Só que o governo do estado, ele equaliza, ou seja, ele banca 1,10 da taxa e aquele jovem empreendedor, ele paga 0,99. É muito importante. É muito importante. Então, assim, até porque essa taxa, assim, subsidiada é para aquele jovem que tem a obrigação de pagar em dia, então é a responsabilidade de pagar em dia. Até isso aí também é um aprendizado. Ele saber que ele tem os compromissos a arcar, certo?
Aí, ele não pagando em dia, ela vai para 2,1, mas assim, é uma coisa que é muito conversada antes. Pagando até o prazo do vencimento. Supor, se o seu vencimento é dia 10 e você pagar até o dia 10, no dia certinho, todo mês a parcela vem com desconto. Exato. Ela vem todas a 0,99. Todas as linhas de crédito tem esse desconto. E com eles o desconto é bem maior, não é a isso? deles é 0,99. Mas eu acho que eu gosto de fazer sempre esse parênteses com essa comparação. Esse jovem, se ele for acessar o mercado como um todo, ele não pega nem 2% de taxa, não. Ele pega 4%, 5%, 6%, 8%. E com a Badesp é 0,99, mas se ele pagar um dia de atraso, ele ia pagar 2%. Ainda assim é uma taxa interessante para eles que estão começando. Financiamento, vocês que não entendem como é que funciona a máquina, né, o banco hoje em dia, é igual você fazer um seguro de um carro. Quando você faz um seguro de um veículo, a pólice daquele veículo, para quem tem entre 18 até 25 anos, 29 anos, o seguro ali é mais alto. Porque eles entendem que o jovem, ele tende a ter um número já confirmado, comprovado, que tem mais acidentes com jovens. Estatística, então, né? A estatística. Então, quando você tem ali uma idade média, a partir de 45 anos, a pólice do mesmo veículo, você consegue ter um desconto, um valor mais acessível. No banco funciona do mesmo jeito. Se você pega uma empresa que ela tem menos de 1 ano de mercado, a taxa é uma. Quando você pega uma empresa que já tem um histórico maior, já tem muitos anos na praça, eles conseguem dar uma taxa mais acessível. Então, assim, a taxa não é fixa para todo empresário, é de acordo com o perfil da empresa. Então, essa oportunidade aqui de 0,9%, 99% é algo surreal. É uma taxa realmente, de fato, muito atrativa. Aí, quando a gente olha para a linha da mulher, como você falou aí, eu tenho linhas para mulheres empreendedoras, independente da idade, ela consegue estar acessando esse crédito também com a taxa de 0,99%. Se juntou 3 mulheres, são 3 jovens mulheres empreendedoras, tem um grupo, ela não tem empresa constituída ainda. Elas podem se juntar e acessar um crédito, cada um vai ter sua análise de crédito, cada um vai poder pegar um valorzinho para poder ser... eu vendo ali Natura, vendo Avon, exatamente, vendo Boticário. Vou juntar aqui com as minhas colegas aqui do grupo. Isso, você vende perfume, a sua colega tem um salão lá que faz cabelo das colegas. Isso. Aí uma outra manicure, pronto. Aí vocês 3 se juntam, é entendido lá, cada um vai ter uma análise de crédito diferente, mas vocês são todos amigos, então vocês vão ter o aval solidário. Uma vai ser avalista da outra. Todas as 3, exatamente, são aval solidários, e cada um vai pegar. Então você pode pegar, a primeira operação é até R$10 mil, então você pode pegar 8, a sua colega pegar 9, a outra pegar 10, por exemplo. Enfim, vai aumentando. E vai aumentando nas renovações. Podendo chegar até 21 mil. É muito parecido com o Crédito Amigo, não é isso? Exato. O Crédito Amigo é um produto que foi muito bem difundido aí pelo Banco Nordeste. Existem outros bancos que também... É bem ativo, então eles têm a capilaridade muito forte, né, em todo o estado, tem pontos de atendimento em todo o estado. E isso facilita muito para eles, certo? A diferença que eu entendo é taxa. A nossa taxa é diferente da taxa deles, é bem mais baixa. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Foi rápido. Mas foi muito rápido. Eu não quero finalizar antes de fazer uma pergunta. Certo. Quais são os limites para cada linha de crédito em específico? Até quanto vocês conseguem disponibilizar? Porque eu tenho certeza que meus telespectadores estão curiosos para saber. Legal, boa pergunta. Se ele entrar nessa linha do jovem empreendedor ou do microcrédito, vamos lá. Primeiro, microcrédito, que é esse crédito em grupo que você falou, do MEI e tudo. Por regra do produto é R$21 mil. Essa é uma regra instituída pelo Banco Central, então ele só pode atender ele até R$21 mil. Do jovem empreendedor é até R$20 mil, certo? Quando ele sai, e do jovem empreendedor ele pode ter uma MEI, um ME, uma EPP, ele consegue acessar essa do jovem, certo? Quando ele sai dessa linha de pequeno empreendedorismo e já tem uma outra empresa com faturamentos mais constituídos, com históricos mais bem elaborados, ele consegue acessar o céu ao limite. Então a gente consegue analisar o crédito, o projeto daquele cliente, então a gente atende desde o pequeno até grandes grupos econômicos aqui do estado do Piauí. A gente já conseguiu entrar com alguma coisa de apoio. Muitas vezes a gente não consegue entrar com 100% do apoio, porque o cheque é muito alto, mas a gente consegue de fato aumentar e entrar e penetrar naquele cliente que para ele faz sentido botar um dinheiro barato no caixa. Entendeu? Então a gente consegue estar apoiando esse grande empresário também aqui. Então, se você for empreendedor, se for empresário de qualquer natureza, de qualquer atividade, e está dentro do estado do Piauí,
vendo conversar com a gente na Badesp, que tem como você ter algum sucesso de atendimento da gente, certo? Então, dependendo do posto da empresa, a partir de R$21 mil, ele consegue... Na verdade, o MEI hoje, né, voltando para a rede de banco privada, o faturamento do MEI é em média 81 mil anual. Ele só pode ser até 81. Então, se ele tem um faturamento de 81 mil anual, o banco ele só pode trabalhar em cima de 30% do faturamento. O Pronamp, que é uma linha de crédito muito conhecida, que todo mundo conhece, que foi depois da pandemia, só é 30% do faturamento fiscal. Se a empresa faturou 100 mil, o banco só consegue emprestar até 30. Então, se você é MEI, você tem um faturamento de 81 mil. O banco ele só vai conseguir te emprestar até 20, 21, 24 no máximo. Então, assim, a Badesp está bem próximo da realidade econômica a nível nacional. Assim, níveis de investimento do que pode ser liberado a títulos de linhas de crédito. E já as grandes empresas podem ter acesso aí até 100 mil, 200 mil, 500 mil, dependendo do poste, do seu negócio, do projeto. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então, dependendo do tamanho do cliente, dependendo do projeto, ou dependendo da linha que ele vai poder acessar, ele pode ter uns prazos menores, por exemplo, capital de giro. O prazo máximo que a gente consegue aprovar é 36 meses, porque giro é giro, né? Giro é uma coisa giro que é rápido. É rápido. E a carência é 3 meses só também? Giro é o máximo que a gente consegue, tudo, né? Então, é uma coisa que também tem esse entendimento entre cliente, agente da Badesp e a diretoria. E quando a gente vai para uma operação de investimento... A partir de 100 mil já consegue. Então, assim, se ele quiser acessar mais informações, como você bem colocou também no site, na hora que ele simula, que ele consegue passar para frente... Investimento já vai até 60, eu já fiz essa simulação, não é isso? Quando é para investimento já consegue até 60 meses. Isso, mas dependendo da linha. O Fugentur ele consegue até um pouco maior de prazo, entendeu? Então depende muito também da linha que ele está acessando, certo? Mas é tudo que é montado de acordo com o projeto. Vamos ver se faz sentido, porque dinheiro também, às vezes ele atrapalha o negócio. Se o dinheiro ele foi bem dado e o cliente foi... rotacionado dentro do projeto dele ali, pô, show de bola. Agora ele pegou o dinheiro, ao invés dele investir no negócio que ele desviou um pouquinho do dinheiro, aí ele já começa a se perder. E o importante que o empresário ele tem que entender que além do que tem disponível no site, ele pode estar entrando em contato com um agente de crédito. Com as linhas de crédito. Porque o agente de crédito ele vai lhe explicar qual é o recurso disponibilizado para a sua empresa. Porque quando a gente às vezes a pessoa diz assim, mas aqui o meu vizinho, a empresa X, conseguiu 100 mil, por que para mim só aprovou 50? É porque tem que estudar a realidade da análise de crédito. Cada empresa funciona de uma forma. Exato. Ou é a atividade, ou é o seu avalista, porque a renda do avalista também influencia bastante. Sim, influencia. Porque na sua falta ele quem vai assumir a responsabilidade, não é verdade? Então, assim, às vezes as pessoas também elas colocam algum bem como garantia, um veículo, não é assim que funciona? Exatamente. Então isso facilita muito o crédito. Assim, a gente tenta amarrar de certa forma, porque como o dinheiro é barato e tudo, eu não posso também ter um aumento na minha inadimplência. Eu preciso de alguma forma ter algum critério. Porque, como eu falei, eu não sou lucrativo, eu tenho que ser sustentável. Então, eu tenho que pagar minha conta no final do ano, no final do mês. Para girar aquelas que girar, exatamente. Então, para poder conseguir fomentar e apoiar mais empreendedores, então eu tenho que dar esse crédito bem dado. Certo? Esse do pequeno, ele entra no programa orientado. Então, aquele pequeno empreendedor, ele passa também, às vezes, para uma conversa, alguma coisa. A Badesp, ela disponibiliza no site cursos de aprimoramento, onde ele pode acessar cursos rápidos, gratuitos também, ele consegue estar vendo ali a qualquer hora, de empreendedorismo, de gestão, de marketing, ele pode estar tudo fazendo isso aqui também através do site da Badesp. Isso é importante. É importante, exatamente. João Paulo, quero lhe agradecer a sua disponibilidade, de você ter vindo aqui hoje participar do nosso programa Gente Negócios, falar sobre a Badesp, falar sobre linhas de crédito, e eu quero que você deixe uma mensagem final aos nossos telespectadores, aos empresários aqui do nosso estado do Piauí. Pronto. Obrigado aí mais uma vez. A Badesp está para apoiar qualquer tipo de empreendedor aqui do estado do Piauí. Nos procure, que a gente vai ter sempre uma solução financeira. Você pode estar entrando através do nosso telefone, que é o 9462-7065, ou através do site, ou através da nossa rede social do Instagram, mandando direct ali para poder o nosso time estar respondendo. Certo? Ou ir na própria agência aqui de Fomento de Teresina, que está provisoriamente no Balão de São Cristóvão, devido à nossa reforma no centro, certo? Então, assim, empresário, empreendedor, você tem um projeto no papel, tem alguma coisa que já está maturada,
nos procure para qualquer tipo de investimento que você queira fazer no seu empreendimento, no seu negócio, que a gente pode ter uma solução que seja bem atrativa e bem viável. Tá certo? E eu agradeço mais uma vez a oportunidade em trazer aqui, divulgar a nossa empresa, que a gente é muito ativo, a gente roda muito, a gente está ao lado do empreendedor piauiense, pro que daí vier. Então, realmente, de fato, a gente é um time muito enxuto, mas ao mesmo tempo é muito atuante. Certo? É com bacana. O time lá, você teve a oportunidade de conhecer as linhas, o atendimento. As duas sedes, a do centro e a do balão. E eu digo também até o atendimento, como é que é a forma assim, das pessoas, bem humanizado e tudo. E a gente prima muito por isso, para poder você ter realmente, de fato, aquela sensação de bem-estar, né? Então, da tua experiência, que hoje em dia também se fala muito de experiência do negócio, ser a experiência mais atrativa possível, assim, que você consiga divulgar. Porque a gente não pode... Como é que eu consigo chegar em outro lugar? É você que pegou um crédito, chegar para o seu amigo que é empresário também, diz, cara, vai lá na Badesp, tenta acessar essa linha de crédito que eles vão conseguir te apoiar em alguma coisa. Você que tem empresa, procura o seu contador. Contador, né? Muito bem. A gente tem alguns prepara ali a documentação, ajuda, faz aquele meio de campo, até dar certo. Aí tem alguns escritórios de contabilidade que nos manda muitos clientes pra gente também, tá certo? Eu mandei demais já. Aí, muito bom, e agradeço. Pois o nosso programa, nós vamos agora para um breve intervalo comercial, retornamos logo em seguida com o nosso próximo convidado e vocês não percam o nosso programa que está incrível, nós voltamos já já. Encomenda! Pra quem? É para o mosquito da dengue. Mas aqui não tem ninguém com esse nome. Mas o endereço tá certo. Rua Clodoaldo, casa 15. É aqui, moço, mas não conheço. Opa! É pra mim. Às vezes o mosquito da dengue mora com você e você nem sabe. Tire a água parada e bote a dengue pra correr. Febre ou dor no corpo, procure uma UBS ou acesse o Piauí Saúde Digital. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Rapaz, tu chamou o mosquito da dengue? O que tem, rapaz? Tu já pegou, eu já peguei, todo mundo aqui já pegou. E tu não sabia não? Que quem pega pode pegar de novo? Vixe Maria, bom, bora botar pra correr. Não chame o mosquito pra sua casa. Tire a água parada e bote a dengue pra correr. Bota a dengue pra correr. Essa visita não vai ser... Febre ou dor no corpo, procure uma UBS ou acesse o Piauí Saúde Digital. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Olá, sejam bem-vindos ao programa Gente Negócios. Estamos aqui hoje com um convidado mais do que especial, o Adriano, ele que é CEO da empresa Digital Map, é uma empresa de georreferenciamento, geotecnologia, professor, tem uma história aí vasta, abrangente e vem compartilhar tudo sobre a sua trajetória, seus conhecimentos. Ele que está atuando a sua empresa há mais de 12 anos, não é isso, Adriano? E nós vamos compartilhar um pouco aqui no nosso programa para os nossos telespectadores, como foi que tudo iniciou, como foi que começou a sua carreira profissional, até você chegar hoje no sucesso total da Digital Map. Ok, vamos lá, é um prazer estar aqui no programa, né? Agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Estamos aqui para compartilhar, né? Para contribuir com outras pessoas também, para que possam vir a evoluir, né? E todos crescerem juntos. Profissionalmente, empreender não é fácil. Você que estudou, se profissionalizou, passou em um concurso público, porque eu sempre falo que às vezes as pessoas elas se prendem a algo na vida achando que ele é o suficiente, só que a vida tem oportunidades que a gente não consegue nem mensurar, que a gente consegue crescer em grande escala. Exatamente. Então, assim, como foi esse grande desafio, você ter que abrir mão da sala de aula, no IFP, para poder você realmente, de fato, crescer em grande escala dentro da sua empresa? Pronto, é uma pergunta bem forte, né, bem profunda, porque ela traz toda uma raiz aí de o porquê, né, o porquê que foi parar ali no concurso público e também a decisão de
ir para o viés realmente empresarial e não ter me acomodado, como você falou, no concurso, que é o que muitas vezes acontece, né? A pessoa está com um emprego estável, tem um salário ali certinho e não procura sair da zona de conforto, né? E arriscar desafios, as dificuldades do empreendedorismo. Então, muita gente não está disposta a pagar esse preço. E esse preço é necessário ser pago para que você possa crescer, para que você possa desenvolver o negócio. E desde muito cedo, ainda na escolha do curso, foi algo que eu sempre tive essa inspiração, vamos dizer assim, de escolher um curso que eu tinha uma aptidão, né? Eu acho que começou lá na escolha, saindo do ensino médio, escolhendo qual curso que eu ia fazer, que era um curso que pouca gente conhecia. Até hoje é um curso ainda desconhecido, geoprocessamento. Então, isso já foi um desafio, né? Passar para a família que eu estou fazendo um curso de geoprocessamento, e esse curso faz o quê? Então, começou as primeiras dificuldades ali. E todas as dificuldades, elas vêm para nos amadurecer, para nos preparar, para nos deixar mais fortes. E eu soube levar, né, essa situação, essas impressões que se tinha a nível familiar, dos amigos, que era um curso que ninguém conhecia, não tinha mercado de trabalho. Mesmo assim, isso nunca me desestimulou, porque era uma coisa que eu tinha já olhado para mim e visto que eu tinha aptidão para aquilo. E foi muito bom, perseverei, né, até concluir o curso. E ainda dentro do curso, no processo ali de estágio, eu já fazia muitos trabalhos extras, né? Eu não me vinculava só à sala de aula e ao estágio, mas eu já buscava fazer e ver as oportunidades que estavam agregadas. E eu vi o potencial que esse mercado tem. E aí eu comecei a fazer trabalhos de maneira autônoma, formei, fui fazer especialização e sempre vi naquela vontade de empreender, de trabalhar de forma autônoma, viajando muito. Trabalhei CLT um tempo também, né, nessa área, sendo representante comercial, vendendo equipamentos na área de geotecnologia. Também foi desafiador, foi um momento de aprendizado, mas o foco sempre é ali em ter um negócio próprio, né? Até que resolvi abrir o CNPJ até por necessidade. Os clientes estavam começando a exigir nota fiscal e etc. Então já estava começando a ir para um outro nível, que era sair da informalidade. Aí foi onde veio a necessidade de abrir o CNPJ e junto com o CNPJ ter um local físico. A escolha do local físico foi interessante porque eu não tinha um local físico nem tinha capital para investir nisso. Então, o que é que eu tinha? Eu tinha o meu quarto que eu poderia transformar em um escritório. Então, meu primeiro domicílio fiscal da empresa foi lá no meu endereço da minha casa, onde a gente abriu uma porta para a rua, né, para a garagem, na realidade, e ali ficou sendo a porta do escritório. E aquele quarto foi reformado para que se transformasse em um escritório. Então, ali foi o início da minha jornada, né? Onde muitos começam na garagem, eu tive esse começo também, de ser lá no quarto onde eu dormia, eu tive que ir para outro quarto, e lá ficou com 2 mesas e um armário. Foi assim o início da Digital Map em 2012, 2013. E aí, de lá para cá, surgiram muitas oportunidades, né? Eu estava muito satisfeito lá já com esse início de trabalho, me sentindo realizado de ter o meu negócio, de ter o meu espaço. E isso é muito gratificante para qualquer empreendedor que quer ter realmente uma estrutura física, né, para receber seus clientes. E surgiu as oportunidades do concurso, né? Como você bem falou, acabou surgindo vagas na minha área de geoprocessamento, algo que é muito difícil de surgir. E por muito estímulo da minha esposa, que sempre incentivava a buscar os concursos, eu acabei entrando no serviço público em 2013 também, no finalzinho do ano. E aí essa perspectiva, analisando hoje, né, depois de alguns anos, eu comecei a ter essas reflexões. Antes, para mim, era um peso muito grande que eu carregava, sabe? Que eu estava fugindo muito do meu foco. Mas depois, quando a gente para analisar, né, os planos de Deus são muito perfeitos. Verdade. E tudo tem um motivo. Depois, eu parando para refletir, eu tive um entendimento melhor de tudo que aconteceu. E hoje eu já não olho como um peso, eu olho como, de fato, um grande aprendizado. Foi como se fosse uma escola para mim ali também. Então eu me aprofundei mais tecnicamente, eu tive a capacidade de melhorar minha comunicação, tive a capacidade de criar relacionamentos institucionais muito, né, relevantes, que tudo isso pautou para o resultado que nós temos hoje. Então tudo tem um porquê, né? A gente tem que seguir um plano de ação, mas tem coisas que estão fora do nosso plano de ação que acontecem na nossa vida que a gente tem que saber identificar, respeitar, para que a gente possa passar pelo processo sem grande sofrimento, né? Às vezes, o que eu percebo, e eu também passei por isso, a gente reclama muito do que não dá certo, mas até o que não dá certo, você tem que tirar o aprendizado. Então, quando você para tirar o viés do vitimismo, de que tudo está dando errado, é só com você, pare para ver as oportunidades que estão aparecendo ali. Então, a autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, exatamente.
Então, dentro desse processo eu pude amadurecer, né? A empresa ficou em stand-by nos primeiros anos, enquanto eu estava lá iniciando a docência no Instituto Federal do Piauí. Eu adorava porque eu estava lecionando para a minha área, então eu já tinha essa bagagem de mercado de trabalho, de ser autônomo, e eu conseguia passar isso para os alunos, coisas que eu não tive na época que eu estudei. Então era muito bom, os alunos também gostavam muito. Já então, a parte mais prática. Exatamente. Não fugindo no meio que dá só da teoria. Só da teoria, exatamente. Então isso que eu gosto bastante. E todas as disciplinas práticas aqui que tinha no curso foram deixadas para mim. Então eu gostava muito porque eu estava ensinando aquilo que eu mais fazia. E era uma troca muito bacana, né? Tanto estava ensinando quanto aprendendo também com eles e tendo que estudar. E isso foi muito bom ao longo desse tempo. Mas aí chegou um tempo que continuava voltando aquela vontade do empreendedorismo, de ter a empresa, de ver muitas oportunidades. Estava, né? Só adormecida. Estava só adormecida. Mas assim, eu sempre mantive essa chama acesa, né? Nunca fechei o CNPJ, porque eu tinha essa expectativa de retornar para o privado e eu vejo que é ali que vai trazer um retorno, não do ponto de vista só financeiro, mas de impacto social mesmo. É onde eu vejo que eu posso contribuir e deixar um legado aqui no mundo, né? Então isso sempre foi muito forte em mim. Eu sempre fui muito decidido em fazer esse negócio dar certo. Então isso me ajudou a me manter firme durante toda essa trajetória. E comecei a participar de cursos em São Paulo, na área, né, nos maiores eventos que tinha na América Latina do meu segmento. Eu comecei a ir todos os anos e os eventos, sabe, ajudam a gente a abrir a mente, né? A gente não dá para ficar só parado aqui dentro, olhando só para nossa realidade. Temos que ir para fora para ver as oportunidades, como que está acontecendo lá fora. Estado. Eu cheguei ao ponto que eu participava de eventos em outros países, só que online. O evento era transmitido no YouTube, eu ia lá, botava para traduzir e ficava acompanhando todas as entrevistas de especialistas. Então, peguei muitos eventos dos Estados Unidos, do Canadá, que é o berço das geotecnologias, é de lá. E, enfim, tudo isso me ajudou muito a ter uma visão mais ampla, né, de expansão e de potencialidades que eu tenho no negócio. Hoje a Digital Map, ela atende, né, atua. O campo de atuação de vocês, quais são os principais estados? Hoje nós estamos atuando de maneira muito consolidada aqui no Piauí e também no Ceará. Nós temos projetos de expansão para o Maranhão, né, para os municípios do Maranhão, que são nossos vizinhos aqui, precisam tanto quanto, né, mas a gente está num processo de amadurecimento de negócio, de consolidação do negócio, para que a gente possa expandir com mais qualidade. Hoje nós temos parceiros também no Rio Grande do Sul, né, que vendem as nossas soluções tecnológicas, e no Pará. São parceiros pontuais que a gente vem refinando esse modelo de negócio para que a gente possa ter uma capilaridade nacional em todos os estados. Mas você sabia que o pilar primordial e fundamental, né, na sua vida, como você bem pontuou a questão de ter esse lado, né, de ir dar aula, ir para a sala de aula, e estudar, e aprender, ir para congressos aqui, e até mesmo participar de forma online fora do país, isso fez com que você não fosse aquele profissional estagnado. Porque eu tenho certeza que na época que você se formou para hoje, em termos de tecnologia, foi uma mudança, assim, gigantesca. Então, assim, esse boom hoje, atualmente falando, a questão dos referenciamento, o mapeamento de drones. Os drones estão muito em alta. Os drones estão em todos os lugares, praticamente. É no agro, é mapeando. Então, assim, é algo que vocês atendem não só também o setor privado, mas também vocês também atuam em vários outros setores, como o CREA. Como foi que funcionou esse avanço? Então, essas tecnologias, como você bem falou, é algo que a cada ano que passa, a tecnologia ela evolui de uma maneira muito forte, né? Então, drones, na época que eu me formei, nem existia. Nem se falava nisso em 2010, 2011. Eles começaram em 2013, 2014. Aí foi quando eu comecei a ir para São Paulo e ver essa realidade. Então, foi algo muito novo. E eu tive que ter essa percepção de que aquilo agregava no meu trabalho e não ficar fazendo como era feito até então. Então, ter essa visão de como a tecnologia impacta no seu negócio também é muito importante. E ter a sede de estar além. De estar evoluindo, né? De estar buscando formas de ter mais eficiência, automação. Hoje a gente está vivendo a era da inteligência artificial, vivendo os últimos 3 anos praticamente, e já está revolucionando os negócios. Então, se você não se atenta a isso, você vai ficando defasado. E empresas que não se atualizam, elas vão ficando fora do mercado. Então tem que ter muito essa visão para estar vendo o que está acontecendo no mundo e até as tendências, né? Eu costumo dizer que eu sou o visionário da empresa, porque eu estou enxergando 2040 já, o que vai acontecer.
e como que o mercado está se comportando. E aí ele vai só confirmando essa visão que eu tenho, né? Ou, se for o caso, fazer um ajuste, uma nova tendência que surgiu, por aí vai. Mas nós atuamos sim na parte privada, né? Na parte pública nós temos 2 viés aí. Da empresa atua com prefeituras, com a gestão pública. Nosso objetivo é mapear as cidades para trazer um planejamento, uma organização territorial, coisa que não tem hoje, né? Na grande realidade dos municípios do Brasil todo, é que as cidades elas vão crescendo de maneira automática, assim, ela não tem uma organização. A questão é essa, e o que nós trazemos com o nosso trabalho é fazer com que o gestor ele passe a planejar a cidade, ele passe a organizar as áreas que vão ser expandidas, os loteamentos, ele passa a ter um controle das ruas que estão surgindo na cidade, das casas, novas construções, onde é que está o público mais idoso, onde é que estão as crianças, os deficientes, fazer com que ele tenha um olhar mais clínico e possa ter uma gestão mais eficiente para essas pessoas. Então, no fundo, o que a gente proporciona com o nosso trabalho é fazer com que as pessoas que precisam tenham acesso àquilo que elas merecem, né? E que elas devem receber, que é uma gestão pública de qualidade, acesso à saúde, à educação, à pavimentação. A segurança também, Adriano. O nosso estado ele não é um estado preparado a nível de segurança em termos de catástrofes ambientais. Exatamente. Em Floriano, em Teresina, a gente vê em Picos aquela enchente que teve recentemente. Então, assim, esse estudo, ele ajuda a proporcionar tudo isso, né? Com certeza. Porque aqui, saneamento, a gente precário, a gente praticamente a maioria das cidades do nosso estado do Piauí não existe, é zero. Então, assim, quando a gente se fala em termos mesmo de catástrofes ambientais, são chuvas que não são o ano todo, como em outros estados, mas em um curto período são enchentes assim avassaladoras, não é isso? E impactam as cidades, e por conta dessa falta de planejamento, do gestor ter uma visão que uma determinada área ela está suscetível à inundação por conta da calha do rio que subiu, que transbordou, ou do excesso de chuva, que foi uma tromba d'água que foi muito forte, ela vai alagar áreas mais baixas da cidade. Essa falta de visão do gestor compromete muito, porque ele vai lá só apagar incêndio. É a hora que tem que tirar todo mundo de casa. Ao invés de planejar. Ao invés de planejar, porque tudo tem como ser feito com planejamento. Então, uma drenagem que seja mais eficiente. E se for o caso da drenagem não suportar por alguma eventualidade, né, por ser um evento extremo, o município já tem pelo menos um projeto de prevenção. Então ele já sabe para onde é que as pessoas vão ser alocadas, quais são os ginásios, quais são as escolas. Então tudo isso tem como ser feito um planejamento estratégico prévio, né, para fins de defesa civil. Então dá para utilizar em diversas vertentes, para infraestrutura urbana, para planejamento de acidentes naturais, para o crescimento da cidade. Muito mais do que só um mapeamento. Muito mais, a gente sempre fala isso, nós não estamos entregando só mapas para as cidades, né? Então, assim, pobre daquele que usa só os mapas para fazer uma análise muito simplória. Porque de limite de município. De limite de município. É muito básico. O mapa ele entrega muito mais do que isso. Então, a geotecnologia ela tem um poder gigantesco de gerar desenvolvimento e qualidade de vida para as cidades, seja para qualquer pessoa. E às vezes a pessoa não sabe como que isso está impactando diretamente. Mas traduzindo, se eu te perguntar, você acha que o Uber, o iFood, ele gera emprego e renda na cidade, por exemplo, como Teresina, ele movimenta a economia? Com certeza. Com certeza, né? Então, esses tipos de aplicativos, que são Big Techs, eles utilizam basicamente a parte de geotecnologia. Todos eles utilizam mapas de fundo, todos eles usam o GPS do celular. Então, tudo isso é geotecnologia. Geotecnologia é essa parte de posicionamento do satélite, os mapas da cidade. Se isso não está organizado, essa empresa não vai funcionar. Então, até por que não tem no interior? Se instalar em uma cidade interiorana, Floriano é uma cidade pequena. Só que Floriano hoje já tem centro de distribuições do TikTok, do Mercado Livre, da Shopee, da Shein. Esses grandes grupos, antes de se instalar em um município, eles fazem esse estudo. Exatamente. Então, o município que investe nisso, ele está à frente dos demais, porque ele está organizado, ele tem um planejamento, ele tem toda uma organização que incentiva mais desenvolvimento. Então, tanto empresas de maior porte vêm se instalar no município, gera emprego e renda, quanto os pequenos empreendedores locais vão ter uma infraestrutura melhor de fazer um delivery de um açaí, né, de qualquer tipo que seja, de uma pizzaria, que às vezes não funciona porque a cidade não tem nem número nas casas. Então, isso é uma realidade que a gente sabe que acontece. As cidades só tem um CEP,
né? Para a cidade inteira. Floriano, isso é por muito muito comum. tempo, só tinha um CEP geral. Pois é. Não sei se você sabe. Sim. Mas atualmente fizeram esse trabalho, né? Já mapearam cada bairro, tem o seu CEP, cada rua, tudo certinho. Mas até há uns 5, 6 anos atrás era um CEP geral. A maioria, 98% dos municípios do Piauí só tem um CEP. E todo o bastidor desse trabalho é a GEO. É a Geotecnologias, porque o Correio, para abrir, ele precisa ter esses decretos de criação de rua, que é o que a gente auxilia os gestores a ter, né? Não pode mais existir aquela rua projetada. Rua sem denominação é muito comum. Quando a gente chega, 70% da cidade não tem nome oficial nas ruas. É um trabalho que leva tempo, né, Adriana? Leva tempo, mas hoje a gente utiliza justamente as tecnologias para automatizar e diminuir o tempo. Não então, é mais aqueles rapazes que ficam no sol quente ali a câmerazinha ali fazendo a filmagem. Total. Não precisa mais disso. Hoje em dia o trabalho é de escritório, a gente otimiza muito e nós já temos toda uma metodologia criada para acelerar. Então hoje se o município quer se organizar em termos de território, em 2, 3 meses a gente entrega um mapeamento completo na cidade. Completo de ponta a ponta, para todas as casas terem número e todas as ruas terem nome. É impressionante. Até para o município cobrar o IPTU, ele precisa ter um mapeamento daquele número da casa, da rua, tudo. Exatamente. E muitas vezes não cobra por essas questões cadastrais, né? quanto também por questões políticas, né? Mas se há entrada de recurso, é mais fácil para o município também reinvestir na cidade e botar uma creche onde precisa, em pavimentar as ruas que estão precisando, justamente com esse recurso do imposto, que é um imposto que não é o prefeito que implanta, é uma obrigação que ele tem legal. E se ele não cobra, ele responde por renúncia de receita. Então, se é para cobrar, que ele cobre e aplique o recurso da maneira correta. E o que a gente mostra para ele é onde é mais prioridade. Aqui a gente identificou que tem um deficiente e que na rua dele não tem pavimentação. Aqui é prioridade 0. A gente identificou que nesse bairro tem um grande número de idosos. Aqui cabe uma academia, né, popular, aquelas que ficam na praça aberta. Então essa visão, pontos estratégicos, a concentração de crianças que estão precisando de uma creche, que estão tendo que se deslocar para o outro lado da cidade para ter acesso a um serviço público. Por quê? Porque eles não têm essa visão. Então o que a gente faz é trazer essas realidades, que são os problemas do dia a dia, e espacializa isso no mapa. Então, o nosso mapa, ele fala muito, né? Ele tem muita informação agregada para que os gestores possam tomar essas decisões importantes. E é um legado que fica documentado, registrado. É um marco na história da cidade. Aqui a gente está tratando mesmo de área agora do setor público. Agora vamos passar um pouquinho para a parte do empresarial. Perfeito. Então, na parte empresarial, os dados também são extremamente relevantes. E esses dados, hoje, eles não são mais estáticos, né? Como se trabalhava até pouco tempo. Então, essa realidade de ter dados para tomada de decisão empresarial, cada vez mais ela tem se tornado relevante para que o negócio tenha uma continuidade, senão você se perde. Então, da mesma forma que eu entendi que é importante eu ter o conhecimento dos números do meu negócio, desde o custo de aquisição de cliente, desde a minha margem, desde o meu custo, né, e separar isso, o que é custo, o que é despesa, ter esse entendimento, eu vi que eu preciso também analisar o meu público, onde é que ele está, qual é o perfil do meu cliente, onde é que está concentrado esses clientes, onde é que eles se juntam, onde é que eles estão, o que é que eles estão fazendo. Então, hoje em dia, isso é extremamente importante para que eu mantenha o meu negócio por um tempo maior. E nós trabalhamos fazendo o quê? Espacializando os dados dos clientes, que seria basicamente pegar toda a carteira de cliente de um negócio e colocando em um mapa, para que o gestor, os diretores da empresa, os tomadores de decisão, possam analisar aquilo e fazer ações específicas, como por exemplo, aquecer uma determinada área que eu tenho um baixo número de clientes, ou abrir uma filial em um local onde eu tenho uma grande concentração de clientes, né, que está ficando distante o deslocamento deles. Ao invés de fixar um centro de distribuição na capital, levar essa logística para mais próximo dos seus possíveis clientes. Exatamente. Então, ter essa visão, essa percepção é um estudo. E é muito personalizado para cada negócio, né? De acordo com a realidade de cada negócio, nós vamos ver ali vários viés, como, por exemplo, de logística. Às vezes tem empresas de distribuição aqui que precisam fazer entregas em vários municípios. E qual a rota está sendo seguida? Será que é a mais eficiente? Né? Então, muita gente não leva isso em consideração e perde muito dinheiro nesse meio.
E a gente consegue trazer essa visão para entregar números, dados e informações espaciais. Não que é ele só aquele gera levantamento de procurar ali no Google quantos mil habitantes tem aqui nessa cidade. Não, isso não é é muito isso. vago. Isso é muito nichando. superficial. Então, Exatamente. vocês sempre procuram desmistificar qual é o seu público-alvo, nicho, Isso. por idade, quantidade de pessoas, Gênero, logística, renda. qual é o local que vocês estão trabalhando de forma mais recorrente. Então, aqui já Exatamente. cabe uma filial, um centro de distribuição. Porque Exatamente. antigamente, as pessoas mensuravam, né, a quantidade de pessoas em uma empresa bipando ali na porta da loja. Aqui se deu Verdade. 400 cliques, então 200 pessoas entrou nessa loja Sim, hoje. sim. Porque tem que entrar, tem que sair. Aham. Converteu em quantas vendas Pois é. no dia? Então, não é só isso. É um muito estudo além. para você estar abrangendo, crescendo, investindo, expandindo. Exatamente. Não é verdade? E isso traz muitos insights valiosos para os empresários, porque, assim como você falou, de quem entra e de quem sai, é traçar o perfil desse cliente, que muitas vezes engana o empresário. Então, a gente já teve vários casos de empresas diversas. Uma em Caxias achava que o bairro mais populoso da cidade era um, quando na realidade era outro. Aí faz um investimento de R$1 milhão em uma sede no local errado. No lugar errado. Sendo que o público-alvo dela estava mais no outro bairro. Então, ela ficou assim, chocada quando ela viu, porque ela conseguiu ver aquela informação, os quantitativos, o sexo. Até o valor também do imóvel, do aluguel, Sim, né, Adriano? impacta também. Impacta bastante. Impacta. Então, a localização de novas lojas, novas sedes, ela é importante fazer esse estudo baseado na sua persona, que é o seu público-alvo, né? A persona do seu público-alvo. E nós conseguimos mapear isso com uma precisão muito grande. Né? Esse é o diferencial, não é algo que todo mundo já sabe. É algo que todo mundo já tem a percepção que sabe, mas na realidade a gente entrega os dados comprovando aquilo, ou discordando daquilo que você acha que sabe. Você que é empreendedor, que deseja alavancar a sua empresa, investir em expansão, você deseja abrir uma empresa em um município onde você não conhece muito bem o mercado, você só ouve falar. Então você precisa investir em uma empresa que vai te trazer segurança, dados registrados. Não é só, não, aqui eu vou... Geralmente, quando o Cerrado começou a crescer, expandir, né? Todo mundo estava indo para Uruçuí. Não, lá está rolando dinheiro, que é muito bom para mim. Teve muita gente que voltou sem nada. Porque lá estava sendo muito bom para um segmento. Não quer dizer que o seu segmento lá iria dar certo. Então, é um investimento que leva tempo, leva dinheiro. Então, assim, é o nome da sua empresa que está em jogo. Então, você investir em tecnologia, geoprocessamento, é algo, assim, fundamental. É fundamental. E isso traz muita clareza, né? Que é o principal, que as pessoas precisam ter nos seus negócios, é clareza dos seus números. E tem coisas que vão passando e você não percebe, porque você não tem essa visão. E teve um outro caso de uma clínica de psicologia, né? Que também nunca tinha tido noção, queria crescer, mas não sabia como. E a gente fez esse mapeamento dos clientes, né? E ela identificou um potencial que ela tinha de clientes de outras cidades. Ela não percebia, ela não quantificava quanto que aquilo valia. E aqui dentro de Teresina, de onde é que estavam vindo os clientes dela. Então, assim, a gente conseguiu mapear tudo isso, traçar todo o perfil do cliente ideal dela para que ela vá fazer uma campanha de tráfego mais eficiente. Muitas vezes essas campanhas são muito genéricas. São genéricas, porque ali você escolhe um perfil por idade... Por cidades ou por exatamente. Quilometragem. Só que você dando esse estudo, ela já vai direcionar no local certo. Exatamente. Isso é mais preciso. É como se você estivesse refinando, mirando bem no alvo. E é diferente de você fazer um tráfego para Teresina, você fazer um tráfego de 1 quilômetro aqui na Zona Leste em um determinado local. Você vai alcançar muito mais gente qualificada aqui do que fazendo um tráfego geral, que você vai gastar mais dinheiro e vai trazer um monte de lead desqualificado. Então tem muito essa realidade, a gente viu muito isso, né? Quando a gente estava com o stand também em eventos e conversando com vários empresários sobre as nossas soluções, a gente via que isso era uma dor muito comum. E alguns empresários, Adriano, fiquei muito feliz, né? Estamos chegando aqui ao fim do nosso programa. Passa rápido, mas eu fiquei muito lisonjeada. Conheci a Digital Map no evento, né? No stand de vocês. Tive a honra de entrevistar você, sua esposa, que são sócios, estudaram juntos a mesma área. Isso é incrível, você construir uma carreira, uma empresa, uma família, em cima de algo que você ama. Porque eu tenho certeza que isso aqui é um propósito de vida que você, como você pontuou, eu quero fazer algo diferente.
Não quero ser só mais um, por isso Sim. que você sempre busca inovar. Então, assim, as pessoas que estão nos assistindo, o maior diferencial que eu vejo hoje na empresa de vocês é que geomapeamento, geotecnologia, georreferenciamento, não é só você medir limites de município ou medir uma área em determinado espaço, vou vender aqui um terreno para uma fazenda, tenho que fazer ali o mapeamento, as demarcações, não é isso. Vai muito além de tudo isso, é tecnologia de fato, é um estudo, é estudar campo, é estudar oportunidade, é estudar crescimento dentro do seu negócio. E mesmo que a sua empresa já esteja em funcionamento, ela precisa entender a importância de investir em algo tão positivo e tão assertivo para alavancar o seu negócio. Exatamente. E eu quero agradecer, né, pela sua participação. Quero que você deixe uma mensagem final aos nossos telespectadores do que você tem a dizer a respeito de oportunidades de mercado. Pronto, eu acho que um ponto que foi bem decisivo na minha trajetória foi o momento de entender que a gente muitas vezes inicia um negócio pelo viés técnico, né, por dominar muito alguma coisa. E aí a gente abre esse negócio e começa a trabalhar nele e fazer ele crescer, até um certo ponto. E a gente tem que ter a percepção, eu tive essa percepção de investir não mais na minha parte técnica, mas na minha parte empresarial, de gestão. Então a gente tem que ter essa sabedoria de saber lidar com isso, né, da importância que é você investir em você mesmo como conhecimento, que é o que eu vim buscando desde 2017, fazendo formações, cursos na área empresarial, porque eu entendi que a parte técnica eu já dominava, já sabia as potencialidades. Dali em diante eu consigo ter uma equipe, eu consigo formar e liderar a equipe. O meu papel hoje é de liderar a empresa, então eu tenho que ter conhecimento financeiro, de gestão de marketing, de contabilidade, de gestão de pessoas, que é algo que a gente não é formado na academia, né? E não é formado de maneira nenhuma. Dentro do nosso histórico ali de educação, a gente não tem essa educação empresarial. Agora está começando a vir dentro das escolas, né? Então isso, como a gente não adquire com antecedência, a gente aprende tudo na porrada, na prática. E é importante que vocês, qualquer que seja o empreendedor que esteja ouvindo, invista nisso, em formações empresariais, porque isso vai abrir a cabeça, vai fazer com que você faça uma gestão melhor do seu negócio e você consiga crescer e ir para novos degraus. Senão, a gente vai ficando limitado na nossa capacidade de operação, achando que a gente tem que resolver tudo, e não é. Para ser empresário, você precisa gerir negócios. E gerir negócios não depende de você, depende da estratégia que você vai montar. E isso fez muita diferença para que a gente pudesse realmente evoluir com o nosso negócio e a perspectiva e visão que nós temos de alcançar mercados nacionais aqui e até internacionais futuramente, é a nossa pretensão. E para isso acontecer, não dá para a empresa ficar dependendo de mim aqui no operacional. E isso eu só consigo sair se eu evoluir, se eu me formar, se eu buscar me capacitar, se eu buscar, enfim, pessoas que já estão lá na frente para poder estar me dando esse direcionamento de como fazer. Então, e criar essa é a uma dica que eu dei. cultura dentro da sua empresa Com para que certeza. toda a sua equipe ela esteja alinhada ao seu negócio. Então, Gente Negócios é isso. Gente Negócios é um programa que traz conhecimento, é um programa que traz histórias reais, vivências, que gera oportunidades, desafios também, porque empreender não é fácil. Mas o nosso programa, ele é especialmente para você, que já é empreendedor ou que deseja empreender, para você entender que muitas vezes você está no operacional da sua empresa, nunca vai fazer o seu negócio crescer, porque cada papel dentro do seu negócio, ele é fundamental. Então, você precisa entender um pouco de todas as áreas, mas você também precisa ter uma equipe alinhada com o seu propósito, precisa ter uma equipe alinhada à cultura do seu negócio, para você crescer em grande escala. Nosso programa chega ao fim. Quero agradecer a vocês pela nossa audiência e fiquem ligadinhos no nosso próximo programa Gente Negócio.